Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é Déia Fernandes, nessa quarta-feira, 5 de agosto. Para quem ainda não me conhece, está chegando hoje na página. Eu sou advogada, jornalista internacionalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que trabalha com a questão de violação de direitos humanos e perseguição religiosa no mundo muçulmano, além de outros temas na seara de direitos humanos. Então, hoje eu tinha prometido para os meus seguidores que eu iria trazer esse tema, né, essa questão do Líbano, né, o impacto dessas explosões no Líbano, como é que estão correndo as investigações. Então, a gente vai falar sobre esse assunto e eu peço a você que possa ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, que a gente começou, já está há algum tempo com esse canal e a gente está tentando dar uma levantada, né? Talvez até da live aqui, ou eu faça, ou eu de repente vou fazer, levar essa live para lá, né? Postar no YouTube, ou eu de repente até faço uma live lá. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu já queria pedir a vocês que me informassem, por favor, como é que tá, se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Se tá tudo certo, tá? O pessoal que já entrou, eu estou vendo aí um pessoal aí, então eu queria já aproveitar e perguntar como é que tá, vocês estão vendo bem, estão ouvindo direitinho? Eu sei que a rede nunca ajuda, mas eu queria que vocês me dessem, né, um feedback, se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Enquanto isso, peraí, deixa eu abrir aqui. Estou esperando aí, gente. Me digam aí se está tudo bem ou se eu tenho que colocar essa parafernália aqui. Essa parafernália aqui, ó. Aí vocês me digam. Boa noite, Valéria Proiete. Proiete? Eu acho que é Proiete. Boa noite, Ana Cláudia disse que está ouvindo bem. Boa noite, Cecília. Ai, que bom, vocês nunca me abandonam. Então tá, então, gente, vamos começar sem mais delongas. Bom, gente, para a gente começar a falar de Líbano, e eu preciso explicar para vocês que, por mais que não pareça, pode parecer meio louco, mas essas explosões podem vir, de uma certa forma, ajudar o país. Pode vir? Sim, pode vir. A gente vai falar já já sobre isso. Porque, de repente, eu estou preocupado em trazer já essa situação. Porque o Líbano, independentemente da explosão, já era um Estado fadado ao fracasso. Já é um Estado, antes da explosão, já tem analistas aí pelo mundo econômico informando que o Líbano está muito semelhante nos índices econômicos, né, na situação de penúria econômica, penúria fiscal, que está muito próximo dos patamares da Venezuela. Recentemente eu cheguei até a fazer uma live aqui e disse que boa noite, Roberta Cristine Solange, muito boa noite, minha querida. Boa noite, Carmen. Boa noite, Sérgio Cardoso, que nunca me deixa tão bem. Meus queridos, boa noite. Então, eu já tinha falado para vocês que o Líbano está sofrendo um processo de venezualização. Então, e o grande problema do Líbano é que o país não estava conseguindo obter empréstimos porque está debaixo de um grande boicote que os países amigos do Estado, porque existem alguns países tipo França, tipo Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita, que dizem que são amigos do Líbano, sempre financiaram o país, né? Mas quando dava para fazer um toma lá da cá. Esses países nunca esquentaram para a corrupção endêmica, para a situação do povo que sempre foi abandonado nas políticas públicas, das elites que compõem o poder. Então, recentemente, há algum tempinho,
recentemente, há algum tempinho, o Líbano está debaixo de um pesado embargo desses países e não está recebendo empréstimo de ninguém, nem de Banco Mundial, nem de coisa nenhuma. E o que está se pedindo é reforma. Mas a reforma que seria fundamental não é nem bem econômica, não é nem bem o enxugamento da máquina, sabe? Aquelas coisas básicas para um país progredir, não é bem isso. A reforma que esses países de fato querem é uma coisa que nunca vai acontecer. Né? O que é justamente o grupo terrorista Hezbollah, financiado pelo Irã, perder o poder político no país. Porque se você não conhece o Líbano, fique sabendo, quem manda naquele estado se chama Hezbollah. É o grupo terrorista Hezbollah que está em todos os níveis de poder, todos. E já começo com uma informação quente aqui para vocês essa live. Boa noite, Marli, querida. Muito boa noite, Fernando. Muito boa noite, Esther. Boa noite. Uma informação quente para vocês. Já vou começar com uma informação quente. O Hezbollah, segundo algumas fontes consultadas por jornais norte-americanos, digamos, o administrador não oficial do porto que foi para os ares. É isso mesmo, queridos. O Hezbollah tem um grau de influência, de poder de mando tão grande nesse país que, infelizmente, o porto era administrado de uma forma oficiosa pelo grupo terrorista. Então já dá para você imaginar para onde eu vou, né? Deixando claro que, mesmo a gente não sabendo por enquanto, porque até o momento é só especulação, ninguém pode dar certeza do que aconteceu. Eu vou trazer para vocês algumas análises de um pessoal aí que conhece de bomba, de armamento e tal, mas por enquanto a gente não tem nada definido nesse sentido. Mas uma coisa a gente já pode... Hamilton, boa noite, Lindomar, Campos, Marisol, Débora, boa noite. Uma coisa a gente já pode deixar com certeza aqui claro para vocês, gente. O que aconteceu ali foi explosão, que pode ter, sim, uma base terrorista, como está acontecendo no Irã. Para você que não sabe, há meses o Irã está sofrendo uma série de atentados em várias instalações, não somente instalações militares, tá? Mas instalações comerciais, industriais, há muito tempo. Inclusive hoje teve também mais um incêndio lá no Irã, como também teve no Emirados. Então, assim, e por quê? Porque o Irã está sofrendo um declínio muito grande no seu território, declínio de poder, porque a população não está mais aguentando a tirania dos ayatolás. E existem muitos grupos. Isso você não vai ouvir Guga Chakra falando, tá, queridos? Lac, muito boa noite. Ricardo, boa noite. Isis, boa noite a todos vocês. Vocês não vão ouvir o Guga Chakra falando, mas existem grupos jihadistas, porque eu respeito o Islã. Eu não vou chamar de grupo terrorista, é grupo jihadista, porque tem uma finalidade, está baseado no Islã ortodoxo, né? Então, já deixando claro para a galera muçulmana aí que me assiste e que de vez em quando diz que vai me processar porque eu seria islamofóbica. Queridos, eu acredito nos muçulmanos moderados. Tá, queridos? Eu acredito e por isso eu apoio algumas instituições que defendem a retirada daqueles versos, digamos, muito violentos que tem lá no Alcorão, sabe? E também deixar de lado os hadiths, né? Aquela parte da tradição islâmica, do comportamento de Maomé, que não é muito legal, né? Então, o muçulmano que não segue a parte violenta do Alcorão, eu bato palma. É esse muçulmano, é esse islã que eu apoio. Pena que a maioria das autoridades islâmicas mais respeitadas do mundo não gostam disso. É por isso que em todos os países muçulmanos há perseguição de minoria, há coisas terríveis acontecendo a nível de violação de direitos humanos, e é por isso que eu estou aqui. Mas voltando aqui ao Líbano. Então, o que acontece é que no Irã também estão acontecendo diversos atentados e principalmente incêndio, tá?
E, segundo alguns estudiosos, é por causa de grupos internos insatisfeitos com a estrutura de poder ali, e são sunitas e xiitas. A maioria da população do Irã, lembrando, é xiita. Ricardo Bastos dizendo que está do Ceará, direto, ligado na live. E o Ricardo Freitas, de Campo Grande, Rio de Janeiro, terra maravilhosa. Como eu amo o Rio, também amo o Ceará. Também amo o Ceará. Aliás, amo o meu Brasil todo, é lindo. Então, voltando aqui. Aí, o que acontece? Então, a gente já está com esses problemas de atentados lá no Irã, em outros países também estão acontecendo, tá? E hoje a gente não pode dar uma certeza absoluta de que teria sido um atentado promovido por grupos insatisfeitos no Líbano ou fora do Líbano. Porque, gente, vocês não vão ver na CNN, no Estadão, mas existem alguns estados muçulmanos que estão doidos para que o Hezbollah perca o poder. E nada melhor que atingir um depósito do Hezbollah, né? de promover um atentado num paiol ou de armamento ou de produto químico, não importa, desde que cause um rombo, como acabou acontecendo, né? Diz que a cratera que se abriu com a explosão foi de 200 metros. 200 metros de profundidade onde ocorreu aquela explosão. Então, a Arábia Saudita, que está desesperada com o Hezbollah, existem alguns países muçulmanos que estão desesperados e vão fazer de tudo para desestabilizar o Hezbollah internamente, para ele poder perder o poder político, porque eles sabem que, gente, o Líbano, cá entre nós, já estava na miséria. Ponto. Já estava na miséria e não ia ter ajuda nenhuma, porque teria que o Hezbollah renunciar, perder o poder político. Isso não ia acontecer, porque eles têm muito poder, eles têm poder econômico, poder financeiro, eles têm rede de narcotráfico, eles têm o apoio do Irã para os seus crimes, para atuar em vários conflitos, não somente ali no Oriente Médio, mas também na África. É bom vocês saberem disso, que o Irã atua também através de diversos grupos terroristas. A gente vê também o caso da Síria, onde o Hezbollah está presente e Israel está sendo obrigado a tomar postura e muito... Boa noite, Mirti, Antônio, todo mundo que está... São Paulo, Antônio Márcio de São Paulo, querida Roberta Cristina, boa noite a todos vocês. Então, eu vou parar agora com os boa noite, gente, senão eu vou me perder aqui, porque eu tenho essa dificuldade de olhar para cá e falar com vocês, mas voltando aqui. Então, o que acontece? Além desses países que estão preocupados com a incursão do Hezbollah nas suas zonas de interesse, inclusive na Síria, e a gente sabe que Israel há muito tempo vem combatendo o Hezbollah na Síria, porque o Hezbollah e Irã estão mantendo bases ali para, através da Síria, atacar Israel. Inclusive, em junho, Israel matou, né, a IDF matou um grandão do Hezbollah na Síria, né? E o Hezbollah já tinha falado que ia se vingar de Israel. E já estava certo que havia vingança. Israel, inclusive, estava de prontidão na fronteira. E, por isso, autoridades israelenses avisaram logo depois do ocorrido, do incidente. Israel não tem nada a ver. A gente estava de prontidão porque nós estamos para sofrer retaliação em razão da preocupação de Israel com a sua segurança interna. É bom lembrar, porque eu sei que nem todo mundo aqui acompanha o Oriente Médio, então eu sou obrigada a entrar aqui em umas situações. O Ezequiel está perguntando: o Líbano como a Palestina estaria no mesmo barco? A gente vai entrar já nisso, a gente vai entrar, tá? Então, o que acontece, voltando aqui. Então, Israel vê a questão da Síria como uma questão de segurança nacional e está tentando impedir o Hezbollah e o Irã de montar bases, como há muito tempo eles vêm fazendo, para atacar Israel. E, para quem não sabe, Israel já localizou vários túneis. Volto a repetir, vários túneis. Líbano está um fracasso, está destruído economicamente.
tá? E mesmo assim, durante anos, o Hezbollah, que comanda o país, construiu uma série de túneis, como o Hamas. Gente, o Irã está por trás disso tudo. Como o Hamas veio fazendo com Israel durante anos, pegando a grana que recebia, concreto não, cimento e vários outros produtos para fazer túneis que custavam um horror, para matar judeus, né? A mesma coisa faz o Hezbollah. Então, Israel vem tentando conter o Hezbollah e o Irã na Síria, para não ser da Síria uma nova plataforma de lançamento, porque a gente já sabe que tem dezenas de milhares de mísseis que estão apontados lá do Líbano para Israel. Inclusive, a gente sabe que já teve caso de guerra, no momento que Israel estava em guerra com o Líbano, que eles descobriram que o Líbano, e é bom vocês saberem disso, porque já eu vou falar de uma outra perversidade, assim, porque muita coisa pode jogar o Líbano para os ares, tá? Muita coisa. Eu andei hoje lendo os jornais árabes e fiquei assim assustada. Mas, para vocês verem o grau de perversidade do Hezbollah, eles, numa das guerras com Israel, eles usaram prédios residenciais no sul do Líbano, tá? E nesses prédios eles fizeram uma adaptação, lógico, e do térreo dos prédios saíam canhões para atacar, tipo canhões, né? Gente, eu sou péssima nessa coisa de equipamento, não sou bélica, tá? Eu fico na geopolítica e direitos humanos, porque essa coisa de belicismo, ser belicosa, eu não sou belicosa, eu não entendo muito disso. Mas, enfim, eles usaram todo o equipamento de guerra lá do térreo desses prédios e atingiram Israel através de mísseis. É claro que Israel não facilitou e mandou bomba para lá. Aí o que míssil, né? Aí o que aconteceu? Veio a comunidade internacional, Israel é perverso, Israel é isso, Israel é aquilo. Não, Israel só não aceita o que nenhum país sério aceitaria, que de qualquer país haja plataforma de lançamento, usando inclusive a própria população como escudo humano para que mate judeus. Israel coloca na balança entre o meu povo e entre os libaneses. Eu prefiro socorrer e guardar o meu povo. Foi essa a decisão, basicamente. Boa noite, André Dantas. Obrigada, André. Boa noite a todo mundo. Tá. Então, gente, mas antes mesmo de falar assim dessa confusão assim genocida, porque isso foi uma confusão genocida, tá? Genocida. Mas a gente vai entrar já nisso. Eu queria trazer para vocês, assim, porque de repente não surgiu essa pergunta, mas eu sei. A Valéria está falando da denúncia do Bibi na ONU. Isso viralizou nas redes. O pessoal colocou vídeo, o pessoal colocou foto dele mostrando lá no Líbano alguns locais onde o Hezbollah estava mantendo de forma ilegal, de forma criminosa, inclusive em zonas residenciais, como o Hamas faz, como o Irã está por trás. É normal isso, tá, gente? Então, o Bibi denunciou na ONU, só que ele denunciou em outros locais, em outro momento, né? Isso já tem um tempo, e em outros locais. Ele não denunciou acerca desse porto, tá? Dessa zona portuária lá no leste do Líbano, onde, com certeza, isso a gente não tem dúvida, tinha um depósito, seja lá de o que for, que era explosivo, a serviço do Hezbollah, como ele faz em todo o estado do Líbano, principalmente nas zonas mais povoadas. É comum deles, e a gente vai também já entrar nessa história. Só que eu queria explicar para vocês uma coisa que é muito fundamental, porque de repente alguém pode me perguntar, Deia, qual foi o grande problema do Líbano? Por que o Líbano chegou a essa desgraça toda? Por que o Líbano tem já... gente, o Líbano
quando a gente não, quando especialistas dizem que o Líbano já se aproxima do patamar econômico de miséria da Venezuela, eu vou explicar para vocês o que significa. Significa que hoje, num jornal árabe, eu descobri que 70% da população libanesa já está abaixo da linha de pobreza. Isso antes da explosão. Então, quando eu falei no início, alguém de repente se chocou que essa explosão de repente vai ajudar porque, entendam bem, é o momento em que o Líbano, se não tiver ajuda, vai ser destruído e a comunidade internacional se vê forçada a ajudar o país, porque não estava querendo ajudar, até porque em tempos de coronavírus está todo mundo numa recessão. A gente está caminhando o mundo inteiro para uma recessão por causa do coronavírus. Então, os países estavam querendo mais investir nos seus próprios territórios. Mas, com essa tragédia, a comunidade internacional vai ser obrigada, ou investe, ou ajuda o Líbano, ou o Líbano vai ser pior, inclusive, do que a Venezuela. Para vocês terem uma noção, eles só têm menos de... o que eles têm para abastecimento interno, porque aquele porto que foi atingido, né, ou explodido, é o principal porto do país. Tem até porto lá em Tiro, tem porto mais lá, um pouco afastado, mas aquele era o principal. E ali foram destruídas toda a base de importação, porque 70% também das necessidades, tanto na área de consumo de alimentos, como também, inclusive, na área de medicação, tudo que vocês podem imaginar, é importado. O Líbano, ele não tem nem condição, e alguns dizem que é por causa do território, que não é propício à agricultura, mas o país não é autossuficiente em absolutamente nada. Tanto é que estava tentando viver de turismo. Então, imaginem um país que já tem, antes de uma explosão como essa, que destruiu metade. Queridos, prestem atenção. Eu não vou mais ficar olhando para vocês não, tá, gente? Boa noite. Boa noite a todos vocês, lindos, que estão entrando aí. Mas eu vou prestar atenção aqui, senão eu vou me perder. Então, imaginem, gente, foi metade de Beirute foi destruída. E eu me lembro que essa manhã, eu não dormi, lógico, não dormi, e eu, apesar dessa minha forma de falar, eu fiquei aterrorizada, eu estou chocada, eu acho que todo brasileiro tinha que ficar chocado. Nós temos uma população brasileira que tem ascendência libanesa, né? Nós temos pelo menos, segundo alguns dizem, não sei se é verdade, tá? Até porque quem deu essa informação foi a FAMBRAS, a Federação das Associações de Muçulmanos no Brasil, que é assim com a Sputnik, né? Que é assim com a Sputnik. Então, assim, eu não confio muito, né? Que eles gostam de estar aqui, essas coisas e tal, mas dizem que são 12 milhões de descendentes de libaneses no Brasil. E considerando que lá no Líbano tem um pouco mais de 6 milhões de habitantes, e nisso aí a gente já coloca, inclusive, palestino, coloca sírio, coloca iraquiano, né? Então, a gente vê que nós, assim, temos um Líbano aqui dentro. Então, eu até achei muito bom o presidente ter se posicionado assim que aconteceu aquela tragédia, né? Aquela tragédia criminosa, terrorista, porque realmente a gente tem uma população libanesa assim, libanesa não, descendente de libanês. Então, meus sinceros votos de pesar para todos os descendentes de libaneses que estão assistindo essa live, né? E, aliás, o meu objetivo é justamente mostrar que o Líbano, a população libanesa, é refém do terror, refém da jihad, refém da corrupção. E da corrupção que engloba as 18 comunidades ideológicas e religiosas que estão como elites no poder. Tá? É bom a gente deixar claro aqui, porque quando a gente fala de Líbano, não dá para jogar culpa só no grupo terrorista Hezbollah e no Irã, não dá, e na Rússia, que anda armando essa galera. Aliás, deixa eu trazer uma informação para vocês importante. Aqui entre nós, vocês não contem para ninguém, tá? Mas em alguns jornais, não todos, e por isso que eu tive que passar a noite
lendo o dia, lendo, né? Para a gente descobrir as notícias. Em alguns jornais está escrito que seria o tal do nitrato, né, de amônio, que seria o causador, né, que é um agente explosivo, que é usado para fertilizante, mas também para bomba, né, também para bomba. E aí os jornais dizem isso, inclusive, já é refutado por alguns especialistas, ok, galera? Eu vou falar já já. Então, o nitrato, que é altamente explosivo e tal, então ele estava num navio, tá, ancorado, e esse navio tinha sido abandonado, entre aspas, né, ou tinha sido tomado pelo governo, vocês sabem como é que é a mídia, né, então vamos aguardar. Mas vocês sabem quem era, qual era o país procedente, um navio, o suposto dono do navio, que tinha ligação com a carga, assim, por uma coincidência muito grande, é só coincidência, era russo. Era russo, tá? Então, desde 2014, aquele navio, né? Vindo lá da Rússia, a princípio, porque tá tudo em investigação ainda, tá, gente? Amanhã pode mudar tudo. E foram poucos, eu acho que os dois jornais só. Eu li muitos jornais árabes, mas eu acho que eu só vi isso em dois jornais, falando que seria navio russo. E o governo, logicamente, já determinou que deveria não, já mandou prender os peixes pequenos. Tá, queridos? Então, já antecipo dizendo para vocês que não vai ter justiça nesse caso, tá? O pessoal que administrava o porto, os funcionários do porto, estão presos. Mas olha, como o Líbano, em matéria de corrupção, é assim com o Brasil, é um negócio assim profundo. Não é Deixa eu ficar quieta, que eu já ia falar de um libanês aí, né, que está respondendo. A gente tem, né, um ex-presidente libanês que está respondendo a processo, não é isso? Um ex-presidente, assim, acho que um Michel Temer, alguma coisa assim. Então, o Líbano, assim, a corrupção lá é uma coisa endêmica também, né? Endêmica. E para garantir que não vai ter punição mesmo, o presidente fajuto, sem vergonha, muquirana, desculpa, eu não sou de falar, mas eu estou muito irada, ele mandou manter presos, prisão doméstica, tá? Prisão doméstica para funcionários do porto. E eu falei já para vocês que quem administra oficiosamente o porto é quem? É o Hezbollah. Mas ninguém mexeu ainda uma palha no Hezbollah. E vocês acham que vão mexer? Mas não vão mesmo. Mas antes de voltar à questão da explosão em si, se alguém me perguntar, Deia, qual realmente... que eu não estou vendo que vocês estão perguntando... Assim, olha só, deixa eu falar já da fumaça vermelha. Vamos falar da fumaça vermelha? Porque a Isis está falando da fumaça vermelha, enfim e tal. Nos jornais, de uma forma geral, geral mesmo, tá? Geral, é geral. A ideia é essa, é que teria sido nitrato de amônio, né? É um nome esquisito, enfim, é o tal do nitrato, né? Essa é o que eles estão dizendo. E parece que tem também documentos advindos de processo judicial. Eu sei, gente, que tudo isso pode ser fraude, pode ser plantado. O Hezbollah tem poder para isso, mas eu estou trazendo o que eu li, as informações, ok? Então, segundo as investigações, houve teve funcionário do porto que cuidava da parte de fiscalização que informou ao governo o perigo que representa aquela substância, né? Aquela substância fertilizante ali. E o que acontece? O governo tomou conhecimento, diz que isso não foi uma nem duas vezes, foram pelo menos 3 anos eles informando, e, assim, por uma coincidência também, esse funcionário que cuidava dessa parte de fiscalização chegou a sugerir ou que aquele material, que seria duas aquele material explosivo, que ele fosse exportado ou que fosse utilizado por empresas libanesas que trabalham com explosivos. Uau! Então, me parece, se isso é verdade, que
tinha um quê de explosivo nisso aí, né? Tinha um quê, se isso for verdade. Então, essa é uma. Só que acabou que não foi nada resolvido, o governo nunca fez nada, ninguém nunca fez nada, e o material está lá desde 2014. Mas tem uma outra linha também. Tem a linha do pessoal que diz que teve um especialista lá consultado pela CNN, um especialista. Roberta, boa noite, Jorge. Boa noite, Sarkis. Meu querido amigo Sarkis Karamekia. Olha, é aquela coisa, Sarkis. Eu ainda estou na minha gastrite, que eu ia fazer uma live ontem com o Sarkis, não tive condição. Até porque eu queria fazer junto com meu amigo, onde é melhor para a gente, né? Enfim, é bem melhor do que aqui. E aí eu falei, Sarkis, eu não estou em condição, estou com gastrite desde domingo, então eu estava parada, mas o caso do Líbano me obrigou a fazer essa live, então estou sendo obrigada, né? Mas semana que vem, terça-feira, a gente vai ter uma live com o Sarkis, da Rádio Armênia, que é o maior conhecedor que eu, pelo menos que eu tenho acesso, tá, queridos? Sobre a questão do genocídio armênio e também do conflito de Nagorno-Karabakh, tá? Que acontece entre Azerbaijão, que está tentando, com a Jihad, destruir os nossos irmãos cristãos armênios, que são 95%, pelo menos, da população daquele território que eles chamam de Nagorno-Karabakh, e a Turquia está no meio disso. Inclusive, essa semana fez exercício de guerra, ou melhor, exercício militar junto com o Azerbaijão, né? Então, semana que vem vai ter uma live imperdível, gente. A gente vai falar muita coisa sobre o genocídio armênio que vocês nunca ouviram e que vocês vão ficar apavorados. Então, eu tinha que fazer esse parênteses, porque eu estou muito feliz por ter o apoio do Sarkis para me orientar, me ajudar, para eu ter maior conhecimento de uma das maiores desgraças que aconteceram no século XX, né? Os cristãos que não sabem o que foi o genocídio armênio e o genocídio de assírios e gregos, ao todo, pelo menos 3 milhões de vidas assassinadas pelos turcos otomanos. Se você não sabe nada sobre isso, querido, terça-feira assista, vai ser muito importante, ok? Tá. O pessoal aí que estava na live do Gustavo está aparecendo aí, que legal. Ieda, minha querida Ieda Merelo, muito boa noite também lá da comunidade armênia. Gente, a Armênia está aqui no meu coração, a gente está junto e terça-feira a gente vai fazer uma live para trazer a voz da Armênia aqui, né? De pessoas que conhecem e com as quais eu estou aprendendo. Eu aprendi cada coisa, gente. Na live que eu fiz no outro canal, que tô pasma, tá bom? Mas voltando aqui, então, para a questão libanesa. Então, se vocês me perguntarem, que eu já até me perdi, mas tudo bem, a Armênia merece isso, merece esse detalhe, né? Até porque a gente está falando da jihad contra os cristãos, destruindo territórios cristãos. Então, se alguém me perguntar, Deia, você acha, qual é a tua visão? Não, voltando à questão do explosivo, antes que eu esqueça. Então, tem essa questão que o pessoal fala, a imprensa toda está falando, mas também tem especialista ouvido pela CNN, eu já ia me esquecendo, né? Foi bom que eu lembrei, né? Que diz que a cor da fumaça de explosão de substâncias que levam esse agente químico não é vermelha, a cor é amarela. Então, isso eu ouvi nessa madrugada na CNN. Gente, eu ouvi uma vez só, não vi mais isso em jornal nenhum. É impressionante, nenhum fala mais. E não seria a cor vermelha. Aí eu aproveitei e tomei uma carona no conhecimento do meu queridíssimo amigo, o Reutberg. Ele é jornalista da Menorá, meu querido amigo, né? E ele trouxe a seguinte informação, ele entende muito dessas questões de guerra e tal, e ele falou que certamente, ele apresentou, inclusive, gente, vídeo mostrando que o material que costuma, quando explode, se levantar uma fumaça, como cogumelo, e nessa cor avermelhada, alaranjada, assim, por uma coincidência,
é o combustível líquido que é usado em mísseis, né? Isso é o que ele traz. Eu vou colocar o link aqui, não fiquem apavorados que o texto é isso, é gigantesco o texto que ele faz. Ele conhece muito dessas questões de guerra e ele explica e mostra vídeos. Realmente, gente, parece foto, sabe? Parece foto. Então ele diz que esses mísseis que o Hezbollah ele está, essas milhares, né, que eu já falei, que eles estão deixando de presente para tentar matar judeus em Israel, o Hezbollah, eles não podem ficar eles têm que ficar tipo vazios quando são guardados lá nos depósitos deles. E só na hora de usar o míssil é que eles, com esse combustível líquido, eles vão lá e carregam o tal do míssil com combustível. Então, ele diz que o Hezbollah mantém esse combustível líquido, que é uma possibilidade, né? Dele manter esse combustível líquido em depósito, né? Justamente para quando tiver que utilizar para esses milhares de mísseis que já estão lá prontinhos para lançar contra Israel, eles terem como lançar. Eu depois vou colocar o link aqui com toda a logística, porque isso, vou ser sincera, para mim não está interessando muito agora, porque a gente ainda não sabe. Por enquanto é tudo conjectura. Eu não sou química, não sou especialista, então eu tenho que ficar na minha, né? Ficar na minha. Mas é essa também a outra linha que está surgindo, dizendo que isso seria um combustível para mísseis que seriam utilizados pelo grupo terrorista Hezbollah, tá? Mas aí se vocês me perguntarem, Mardeia, vem cá, você acha, qual é o problema do Líbano? Porque o Líbano, o país que anos atrás, há décadas atrás, era considerado Paris do Oriente Médio. Porque o Líbano, país que há décadas atrás, jovens de todo o Oriente Médio, inclusive principalmente jovens muçulmanos, iam às carreiras, porque as melhores universidades do Oriente Médio estavam no Líbano. Porque o Líbano, um oásis no deserto, de uma riqueza cultural, um legado cultural maravilhoso. Quem não lembra de toda a herança, o legado da antiga Fenícia, né? Porque quando a gente olha para a história do Líbano, a gente lembra desse litoral maravilhoso que tinha as cidades de Ciro, de Tidom, Biblos, várias cidades, aqueles cedros lindos que a Bíblia fala muito do Líbano. O Líbano, para o mundo cristão, tem sim um peso, né? E a gente sabe que o Líbano, quando ainda a Fenícia, já foi destruído, inclusive Beirute foi destruída e reconstruída várias vezes, ocorreram várias invasões no Líbano, né? Inclusive, além de invasões, pilhagens, tanto de persas, gregos, romanos, árabes, turcos e outros tantos. E é importante lembrar, gente, que o chamado Líbano moderno ele existe a partir de 1920. Por que eu quero trazer rapidamente, eu prometo que eu vou ser rápida, esse contexto histórico para vocês entenderem que o primeiro passo para a destruição desse Estado maravilhoso, eu amo muito o Líbano, gente, eu amo muito o Líbano, tá? Mas o primeiro passo de destruição foi quando o Líbano se agarrou em visão multiculturalista. É importante, querido, você saber rapidamente desse contexto histórico daquela antiga Fenícia, né? Que estava ali junto à bacia do Mediterrâneo e que tem tantas histórias lindas, maravilhosas. É bom você saber que o Líbano ele já começa a passar por um processo de destruição interna já desde o Império Turco-Otomano, tá? Desde o Império Turco-Otomano, a gente vê um aprofundamento de problemas que a gente vê ainda hoje no Líbano, inclusive fome, inclusive miséria. Você sabia, eu tenho certeza que teu professor de história não contou isso, que durante a administração muçulmana,
lá daquele território, né? A invasão, a conquista otomana que levou miséria também, levou fome para o Líbano, o país já passou lá pelos seus percalços, sim, passou. Só que tem um detalhe, como eu falei, o Líbano moderno ele surge em 1920, quando foi libertado da ação do Império Turco Otomano, né? Esse mesmo império que a gente sabe que promoveu, né, o genocídio dos armênios, dos assírios e gregos, né? Quer dizer, digamos que era um rabicho do império, tá? Vou falar, para ser historicamente correta, foi um rabicho, foi a continuidade do Império Turco-Otomano, porque a ideia de jihad, apesar de aqueles perversos que assumiram a Turquia depois da Primeira Guerra Mundial, a visão era sempre a mesma, a gente é de jihad, de destruir os cristãos, de tomar a terra dos cristãos, e a Anatólia sabe bem o que é isso, né? Então isso já foi uma herança que a própria Turquia moderna também incorporou, a jihad vem junto com isso tudo, é muito triste, gente, é muito triste. A gente precisa lutar por uma reforma no Islã, porque é muito triste essa base doutrinária violenta. Mas voltando aqui, então o Império Turco-Otomano tinha controlado o Líbano a partir do século XVI até o início do século XX. Aí, de repente, quem surge na parada? A França. A França toma conta daquela terra e fica ali até a década de 1940, quando em 43 o Líbano conquista finalmente a sua independência. Mas uma coisa que eu acho fundamental para você entender por que o Líbano está nessa condição deplorável que está hoje, tá? Porque o Hezbollah tem algumas décadas, mas o Líbano ele já vinha de um processo de destruição interna muito grande, e é bom que você saiba disso, tá? Então, eu achando assim, eu procurando assim, em artigos históricos e tal, para a gente ver o contexto do Líbano, eu vi que em 1926, porque essa carta, né, de um patriarca maronita, os cristãos maronitas são, dentre as vertentes cristãs, são a maioria. Primeiro, os cristãos já são minoria no Líbano, começa daí. Mas entre os cristãos, os maronitas são a maioria, tá? Mas em 1926, quando se acredita, né? Eu digo se acredita, gente, porque tem historiador para tudo, tá? Eu li cada coisa, né? Que o Líbano ainda tinha uma população cristã como maioria. Inclusive, quem não conhece, assista o vídeo maravilhoso, maravilhoso de Brigitte Gabriel, que é uma refugiada libanesa, tá? Refugiada que vive nos Estados Unidos e que é ativista, e gente, o trabalho dela é maravilhoso. Eu vou colocar o link aqui onde ela conta resume esse estado de destruição que sofreu o Líbano e vem trazendo ele para essa destruição contínua até nesses eventos que a gente viu ontem. Então, uma das coisas que a Brigitte Gabriel fala e que eu consegui confirmar através de pesquisa em contexto histórico é que o Líbano tinha uma maioria de população cristã e o Líbano se abriu para o multiculturalismo. A mesma porcaria que a Europa, desculpa, gente, vocês vão dizer que desculpa, mas é a realidade. A mesma porcaria que a Europa fez de acreditar que todas as culturas e visões de mundo são iguais e conseguem interagir, essa mesma loucura que a gente está vendo hoje, a Europa de fronteiras abertas, que hoje já não está, né? Mas enfim, mas já esteve. O Líbano fez isso há décadas atrás. Esse Líbano moderno achou que o multiculturalismo, por quê? Eles eram cristãos, então o cristão ele abraça, ele acolhe. Aí o que aconteceu? O Líbano, primeiro, ele recebia muçulmanos de tudo quanto é país, porque tinha as melhores universidades, deu condição de emprego, deu uma base econômica, inclusive, gente, bom, até como curiosidade, a parte do Líbano que foi destruída, ou melhor, de Beirute que foi destruída, é justamente a parte leste, que era justamente onde costuma ficar
os cristãos. Na parte oeste de Beirute ficam os maronitas. A gente sabe que lá tem toda uma política confessional e as comunidades elas se agregam, né, no território, uma unidade, ou melhor, de forma mesmo de segregacional, vamos falar a verdade, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade, é segregacional mesmo. A base política, a base de organização do Líbano é essa, tá? Mas o que acontece? Então, quando o Líbano teve essa ideia, não, vamos receber todo mundo, vamos abraçar todo mundo, tá tudo lindo, ótimo. Aí, em 43, eles têm a independência deles, e eles acharam que os valores cristãos iriam se adequar em relação a todos aqueles muçulmanos que eles estavam recebendo, e é bom lembrar que começou aí o desequilíbrio demográfico. Por quê? Os cristãos, poucos filhos. Os muçulmanos casam com até 4. Né? Maomé foi muito bom nesse sentido. Até 4 que os abençoados podem ter mulheres, né? Eles podem ter até 4 mulheres. Maomé não, podia ter mais, mas eles só podem ter até 4. E aí eles têm muito filho, muito filho. Aí começou já a haver um desequilíbrio num país que era de maioria cristã. Só que vocês lembram da guerra de independência de Israel, né? Quando os palestinos e o mundo árabe não aceitaram todo uma negociação de repartição da terra. E ao invés de aceitarem a criação de um Estado palestino, da forma que foi propugnada na época, eles resolveram se unir e guerrear contra Israel. Né? E aí a gente vê que com essa guerra, não vou entrar nisso, não interessa, né? Pelo amor de Deus, mas os palestinos eles começaram a sair, a deixar os territórios onde viviam e se refugiaram em alguns países. Inclusive, a gente sabe que tem países como a Jordânia, que eles tentaram até tomar do rei. Milhares de palestinos foram assassinados covardemente por causa das tentativas, das revoltas dos palestinos, porque, gente, cá entre nós, eu não estou aqui para agradar. A verdade é, palestino causou problema em tudo que é país que eles foram. E a segunda verdade, o Líbano aceitou os palestinos e inicialmente, hoje não, deu apoio e acolhimento como nenhum país árabe. Justiça seja feita na terceira onda de refugiados libaneses que estavam saindo lá dos territórios onde viviam, entre aspas, Palestina. O Líbano foi o único país da região, país no mundo muçulmano, né, que aceitou esses refugiados. Nenhum país na época, nem Arábia Saudita, nenhum país muçulmano na época, apesar de ter muçulmanos ali, quis acolher seus irmãos palestinos, porque a causa palestina é só... Gente, eles não amam palestino, não estão nem aí para palestino. Essa semana eu vou fazer até uma live mostrando o que está acontecendo com o palestino em Gaza e que está todo mundo caladinho. As desgraças que os palestinos estão passando na mão do Hamas. Tá? Eu vou fazer uma live especial essa semana sobre isso. Mas, aí o que acontece? O Líbano começou a receber milhares de palestinos. Milhares. E segundo a Brigitte Gabriel, né, na década de 60, já começou a ter um decréscimo assim grande, porque imagina, anos e anos, ela diz que em 23 anos a situação degringolou lá no Líbano. E, gente, o importante, tem um documento de 1926, porque isso comprova o que a Brigitte fala, né? De Elias Peter Roayek, vamos fingir que é esse o nome dele, patriarca maronita da época. Ele escreveu uma carta ao ministro das Relações Exteriores da França, tá? E nessa época, vamos lembrar, a França ainda estava no controle da região, ou melhor, do Líbano, né? Ainda estava só em 43 eles tiveram independência. Então ele mandou uma carta e abre aspas. Nessa carta, ele define qual seria a relação
daquele território com a França e qual seria o objetivo daquele território? Um líder cristão maronita. Abre aspas para o que ele diz. A ideia, isso em 1926, a ideia original que serviu de base para o estabelecimento do Estado libanês era transformá-lo em refúgio, ouçam, queridos, refúgio para todos os cristãos do Oriente Médio e uma morada de fidelidade indivisa à França. Então, na década de 20, as comunidades cristãs maronitas locais já estavam lutando por uma independência, mas já estavam pensando o seguinte, que era a melhor ideia, era justamente estabelecer um Estado que fosse acolhedor para os milhões de cristãos que já estavam caindo na degola há muitos séculos pela espada de Muhammad. Então é importante vocês entenderem isso, que o Líbano nasceu como um Estado acolhedor, um Estado humanitário, um Estado que queria salvar cristãos da espada de Maomé, porque é bom que você que não sabe, quando o Islã surgiu quando surgiu, mais de 90% lá do norte da África e do Oriente Médio era de cristãos, segundo alguns estudiosos. Alguns dizem até 95% eram de cristãos. E a religião da paz foi expulsando, estuprando, matando, tomando território, convertendo à força. Esses mecanismos todos que compõem a jihad deles acabou transformando aquela maioria de 95% de cristãos em todo o Oriente, no Oriente Médio e também no norte da África. Então, Líbano viu isso. Líbano sabe o que é isso. Líbano passou pelas mãos do Turco Otomano. Líbano sabia o que era ser cidadão de segunda classe, que no mundo árabe é chamado de dhimmi. Né? Ele sabia, o país sabia, ou melhor, aquelas autoridades cristãs sabiam o que era isso. Então elas queriam trazer proteção para esses cristãos que viriam do Oriente Médio. Era essa a ideia, e deveria ser assim, mas não foi. O ideal podre da França, tá? É que antes de se destruir como está se destruindo hoje, primeiro destruiu o Líbano, tá? Porque a França é culpada também do que acontece. Aliás, o Ocidente é culpado do que acontece. A gente sabe como é que foi negociado os despojos de guerra, né? Como foi negociado a herança de guerra quando o Império Otomano foi destruído após a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que potências ocidentais se sentaram para definir as fronteiras de estados, sem respeitar as linhas étnicas, as religiões, nada. Tudo foi definido pelo Ocidente. E o Líbano sabia disso. Mas aí o que aconteceu? Né? Eu trouxe isso só para mostrar que a menina não mentiu, não. Realmente, o Líbano tinha essa visão inicial de proteger cristãos, mas também de socorrer outros que tivessem necessidade. Isso eles fizeram com os muçulmanos palestinos. Tá? É importante deixar claro que houve uma preocupação de promover uma harmonia multiconfessional, né? E foi feito um acordo chamado Pacto Nacional, mas eu não vou entrar em nada disso, gente, para não ficar chato, não ficar grande e tal. Eu sei que países árabes também se meteram nisso, o Ocidente se meteu nisso, e acabou que o poder lá foi dividido entre esses grupos religiosos, inclusive os cristãos maronitas, que eram o principal grupo religioso, e os xiitas, os sunitas, que são muçulmanos. Mas a Brigitte, ela fala, e eu achei muito interessante a história que ela conta, é que foi com os palestinos que a situação do Líbano começou, porque enquanto estava só muçulmano, eles estavam levando. Mas quando chegaram os palestinos, já com aquela jihad, sabe, aflorada, a coisa começou a piorar para eles, e principalmente, segundo ela, na década de 70, palestinos que estavam vindo da Jordânia. Nem a Jordânia aguentou eles, ok? Nem a Jordânia. Então, como o Líbano foi o único a aceitar essa leva de palestinos, foi todo mundo lá para o Líbano, né?
E quando os palestinos chegam, eles declaram jihad contra os cristãos. Quem conhece a história dos palestinos sabe que eles também promoveram o jihad contra os próprios irmãos na Jordânia. Eles tentaram derrubar o rei da Jordânia, gente. Quem conhece a história, está assistindo, sabe que eu não estou mentindo. Aí chegam e começam a tentar impor a jihad contra os cristãos lá no Líbano. E nesse período, os cristãos já não eram maioria. Os muçulmanos já eram maioria. Então, o que aconteceu? Os muçulmanos locais se uniram com os palestinos contra os cristãos. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? E aí, gente, e outro detalhe, eu vi historiadores falando, não estou sendo islamofóbica, tá? Deixo claro, não estou sendo. Alguns historiadores dizem que a elite intelectual que graçava no conhecimento, no poderio econômico, no desenvolvimento do Líbano, por coincidência, era a maronita, os cristãos, né? Por coincidência. E isso já trazia nos palestinos uma certa indignação, né? Bom, mas aí continuando. Então, houve a guerra civil e quando você vê os historiadores falando da guerra civil, ninguém diz o porquê, né? Ninguém diz que os palestinos estavam nessa história, ninguém diz que essa guerra começou quando um palestino, digamos, fundamentalista, né? Não vou chamar de terrorista, eu prometo, para não virem aqui me jogar pedra, mas um fundamentalista, um palestino, ele simplesmente atirou em cristãos numa missa de domingo numa igreja lá no Líbano. Quando ele mata, segundo a Brigitte, 4 cristãos e mais de 100 são feridos, começa a pipocar o conflito que já existia, porque entendam bem, o Islã é assim, quando eles são minoria vão aguentando, o Islã ensina isso, a história expansionista islâmica é assim. Então, naquele momento, eles iniciam a guerra contra os cristãos lá no Líbano. E ela começa a contar da guerra, assim, dói na alma ela contando, mas eu quero até esclarecer uma coisa. Atrocidades foram feitas por todos os lados. Eu não posso ser também coerente aqui, né? A Brigitte conta, e é verdade, que os muçulmanos, junto com o palestino, tudo junto, invadiam aldeias libanesas e matavam todos os cristãos. Eles reuniam as famílias e matavam. Ela conta caso deles invadirem casa e quando tinha pai, mãe e filho, bebê, eles pegavam o pai, amarravam o filho numa perna, uma perna do filho no pai e amarrava outra perna na mãe e fazia assim com o pai e a mãe. E cortava os bebês assim no meio, as crianças cristãs, né? Assim, coisas horríveis que a gente sabe que aconteceu durante o expansionismo islâmico. Não é o único caso. Quem lembra da queda de Constantinopla? Quem lembra da Armênia? Por isso que você precisa assistir a live semana que vem sobre a Armênia. Você vai ver o que é desgraça, o que os cristãos sofrem e hoje o mundo gospel não quer aprender isso. Até porque a espada que cantou lá já está cantando de forma ainda branda, mas está cantando na África e vai cantar aqui também. Não é diferente. Então, então assim, atrocidades, eles matavam realmente. A própria Brigitte teve que ficar numa espécie de abrigo, numa espécie de bunker, né? E passou coisas terríveis, mas pesquisando, eu vi também que entre as milícias cristãs a mais temida era a maronita, eu não vou poder mentir, tá? Eu tenho que falar a verdade. E era também muito violenta, tá? E cometeu também muitas atrocidades. Foi uma guerra sanguinária, onde não tinha traços a princípio, né? Até onde eu vi, traços de humanidade. Os cristãos já estavam cansados de todo o levante muçulmano contra eles, a tentativa muçulmana de destruir o seu território, de tomar o seu patrimônio. Então, os cristãos se organizaram, né? Mas os maronitas, pelo que eu pesquisei, gente, fizeram também atrocidades. Assim, sem comentários, assim, terríveis também. Inclusive,
ninguém pode esquecer dos casos de Sabra e Shatila, tá? Quando milícias cristãs maronitas invadiram um campo de refugiados onde tinham civis palestinos e promoveram um verdadeiro massacre. Isso com a conivência de um general israelense, porque nesse período Israel já estava lá, tá? Eu vou pulando uma coisa e a outra, é cada coisa, né? Enfim, mas nesse período, porque a guerra começou em 75, em 78 Israel invadiu, e segundo a Brigitte, foi graças a Israel que muitos cristãos não foram assassinados. Israel invadiu o Líbano, palavras de uma libanesa. Invadiu por quê? Porque Arafat, terrorista, foi para o Líbano e lá estabeleceu o que eles estão fazendo até hoje lá, bases para atacar Israel, para lançar os judeus ao mar. Então, ele levou a sua galera jihadista com ele e se municiou e se preparou para tentar destruir Israel. Então, Israel tinha que invadir por uma questão de sobrevivência. Havia um complô desse terrorista Arafat, que ganhou o prêmio Nobel, para justamente matar os judeus e acabar com Israel. Mas a realidade tem que ser dita, né? Foi em 78 que Israel ingressou no Estado, mas os maronitas também fizeram atrocidades, e uma delas é essa. Nenhum cristão pode concordar que dezenas de vidas, né, centenas de vidas, não importa se seja muçulmano ou não seja. E o que aconteceu foi realmente terrível. E Israel depois reconheceu o erro. O general, se eu não me engano, era o Sharon. Eu acho que era o Sharon. Foi condenado pela própria opinião pública israelense, porque Israel tem ética, né? Costuma ter, né? Nem sempre, né? Tem uns casos aí de Israel que, infelizmente, mas costuma ter ética em questões de guerra. Então, foi Israel que tentou, inclusive, ajudar a estabelecer o governo cristão lá no Líbano, né? Então, assim, o Líbano, ele vem de uma história de jihad. Quando os muçulmanos se estabeleceram no Líbano, a jihad contra os cristãos, que a gente chama de guerra civil, também se estabeleceu, né? E nem os arranjos que foram feitos, inclusive por países árabes e ocidentais, nada disso resolveu. A distribuição de poder, nada disso resolveu. Inclusive, para vocês que não sabem, desde 1932 não tem mais nenhum censo no Líbano. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabem. Não tem censo, não se sabe, entre aspas, oficialmente, quantos libaneses hoje são cristãos das várias vertentes, quantos são xiitas, sunitas, drusos. Eu já vi fonte dizendo que os drusos e os muçulmanos já são maioria em relação aos cristãos. Até os drusos já teriam superado o número de cristãos. A gente nunca pode dar certeza de nada, por quê? Porque, infelizmente, eu não sei nem quanto tempo. Já tem muito tempo essa live, ai meu Deus, eu vou parar, tem muito tempo já. Mas os cristãos, lá eles não fazem nem mais um censo, né? Há muito tempo, desde 1932, por causa desse problema, porque o arranjo que foi feito em relação à distribuição de poder, né, foi justamente com base que é até refutada por alguns, mas naquele ordenamento da época, né, onde, a princípio, os cristãos maronitas seriam maioria, e hoje não seria. Então, se fizerem um novo censo, os cristãos maronitas podem perder mais poder. E isso não vai agradar. Mas qual é o problema? Então, o problema começou daí. Multiculturalismo que trouxe intolerância, que trouxe a jihad, que destruiu um país que era o oásis do Oriente Médio. Um país rico, um país de uma cultura exuberante, né? Então, começou daí. O multiculturalismo começou aí. Depois, vem também a guerra, que foi promovida através dos palestinos tentando destruir Israel, e aí, infelizmente, a guerra chegou no território, né, libanês, e não foi uma nem duas, né? Israel invadiu, muita morte, gente assim,
muito triste, né? A gente sabe, Israel também sofreu muitas baixas, né? E viu que não adiantava tentar desalojar, principalmente agora, nesses últimos tempos, o grupo terrorista Hezbollah, que foi financiado pelo Irã. E deixa eu resumir, condensar, porque eu tenho que acabar logo com essa live, já está há muito tempo. Para vocês terem uma noção, segundo alguns historiadores, foram 200 mil libaneses que morreram, né? 250 mil cristãos, não, ou melhor, 750 mil cristãos saíram do Líbano, né, refugiados, não somente cristãos, perdão, drusos muçulmanos também. Foram 750 mil refugiados de vários grupos étnicos que fugiram do Líbano. Mas é importante deixar claro que as aldeias que foram arrasadas foram as cristãs, ok? Vamos deixar isso claro. As aldeias que foram arrasadas foram os cristãos e o Líbano, que tinha um país de maioria cristã, que queria socorrer outros cristãos, hoje os cristãos são minoria. E o pior, hoje, ou melhor, algumas décadas, desde 1990, quando acabou a guerra, é bom a gente frisar, eu quero já ir resumindo para a gente para o final, a gente vai continuar com o Líbano depois, tá? Muita coisa para falar. Mas, desde 1990, quando acabou esta guerra civil, de 75 a 90, porque depois teve guerra com Israel e tal, enfim, mas vamos lá. Em 90, quando acabou essa guerra, né, a gente viu que o Líbano já estava numa situação assim deplorável. Os cristãos tinham medo de pronunciar que eles eram cristãos, perderam território, né? Os bastiões, igrejas foram destruídas, foi uma verdadeira limpeza religiosa, o que muçulmanos fizeram durante todo esse período de guerra civil. Por quê? Porque os muçulmanos, gente, não foi só palestino e nem muçulmano libanês, foi também a galera que eles chamavam de todo o Oriente Médio. Veio uma galera assim, o mesmo que aconteceu na Síria, vem paquistanês, vem isso, vem aquilo. Então destruíram o Líbano. E desde 90, quando o Ocidente, a Arábia Saudita também participou, quando eles fazem acordos de rearranjo de poder lá, em relação a essas entre aspas, esses grupos religiosos para comandar o país, se colocou distribuindo poder para 18 grupos. Tá? Sendo que os principais que estão lá, né, em cima são os maronitas, os sunitas e os xiitas. Porém, todos corruptos. Todos corruptos. Quer dizer, o segundo passo, depois da jihad muçulmana contra o país cristão, para destruir o país cristão, tomar do seu povo cristão o país, o segundo passo foram os próprios comandantes, as elites que estavam no poder, que, infelizmente, começaram a implantar um mecanismo de corrupção ao ponto de, o mesmo que acontece no Brasil, até o que recebe de fora, ajuda, tudo foi usado para a máquina de corrupção. Então, o Líbano, hoje, ele vem de todo esse processo, porque desde 90 existem grupos de todos os credos, mas elites, tá? Que estão lá na estrutura do poder, porque lá até funcionalismo público é de acordo com com o grupo que você pertence, para você ocupar os cargos, né? É uma coisa assim surreal, mas é o que acontece lá. Então, com isso, essas estruturas, porque é importante que você saiba que o povo, quando saiu em outubro às ruas lá do Líbano para protestar, eles saíram. Tem N motivos, mas o principal motivo foi até por causa da queimada das florestas do Líbano. A gente nem viu isso por aqui, né? Mas foi, porque aquilo ali é um patrimônio para eles, assim, terrível. Chega a ser um patrimônio cultural, não é só um patrimônio ambiental, blá, blá. Não, é cultural também. Então, como os libaneses descobriram que não houve nenhum tipo de combate às chamas que incendiaram muitos e muitos hectares, eles descobriram que era por causa de desvio de grana, né? Equipamentos milionários que foram comprados para combater incêndio florestal não eram usados há muitos anos, houve desvio, e para melhorar a censura, né? Começaram a censurar e começaram a ocorrer também N problemas lá no Líbano, e que o povo veio trazendo às ruas, mas
Entendeu bem? Essas estruturas de poder estão unidas, inclusive com o Hezbollah. E o Hezbollah, ele não é só, muita gente fala que é um partido político, não, ele é um partido, ele é um grupo armado, é um grupo terrorista que tem toda uma atuação não somente interna, como regional e global. Ele está aqui na América Latina, ele está aqui no Brasil, o Hezbollah, junto com o PCC de São Paulo, né? Para vocês terem noção de como o negócio é sério. Mas eu vi, para fechar a live, gente, porque tem mais de uma hora, tá cansativo já. Para fechar, eu vi aqui um artigo de um árabe, né, de um jornal árabe, que me chamou muita atenção. E, aliás, gente, um detalhe. Se vocês soubessem a revolta que eu tô do governo libanês, acreditem se quiser. Vários diretores de hospital de Israel, vou colocar o link, ofereceram ajuda para libaneses irem se tratar em Israel. Porque a gente tem hospitais, tem países tipo Catar, Omã, Jordânia, que já prometeram que vão fazer de 6 a 8 hospitais de campanha, porque os hospitais ficaram arrasados lá em Beirute, os melhores hospitais, está tudo arrasado, tá? Então, eles estão atendendo até na rua, do lado de fora, estão fazendo sutura nas pessoas com celular, olhando assim, porque não tem iluminação. O Líbano há muito tempo está na miséria e só tem 3 a 4 horas por dia de eletricidade, de luz. Mais ou menos essa média, para vocês terem uma noção como o negócio é feio lá. Então, alguns países árabes estão prometendo construir hospitais de campanha, mas Israel já ofereceu hospital de campanha, que vai construir, mas os médicos, diretores de grandes hospitais de Israel disseram, olha, antes de construir hospital de campanha, a coisa é muito séria, venham para Israel. Teve diretor de hospital que ligou para o presidente do Líbano. Você não vai ver isso na Globo, cara. Tu não vai ver. Mas ligou, olha só, a gente quer vocês aqui, traz o pessoal aqui para a gente cuidar, porque pessoas que estão sendo tiradas de prédios, dezenas de prédios que caíram, então precisam de atendimento antes de se criar o hospital de campanha, porque demora para construir, pelo menos um tempinho. Israel abriu as suas fronteiras para receber os feridos, vários hospitais, e até agora não teve resposta. Ou seja, é um governo canalha, desculpa o termo, gente, perverso, está deixando o seu povo morrer por causa desse ódio a Israel. Quem não conhece, fique sabendo, se você tiver no teu passaporte qualquer carimbo de ter passado em Israel, você não entra no Líbano. Você não entra no Líbano, é proibido. Até se você pisar em Israel, sonhar em entrar no Líbano. Então, é um país que se desenvolveu numa base sectária, um país que outrora foi cristão e agora a doutrina de ódio, infelizmente, tomou o governo e acabou levando para o meio educacional, que até o povo fica numa situação difícil. Então, isso me revoltou, que eu vi nos jornais Israel oferecendo ajuda e o Líbano simplesmente calou, né? O governo, o Líbano não, o governo simplesmente se calou. Fiquei muito indignada, né? Mas, enfim, eles não estão nem aí para a população. E tem um detalhe que eu esqueci de dizer para vocês. Olha, a gente não sabe quem ocasionou, né, ou melhor, essa situação. Mas eu vou trazer mais uma informação que eu já ia esquecido, não podia deixar de trazer. Uma informação importante. Essa semana, sexta-feira, o Tribunal Especial do Líbano, né, iria trazer o veredito de um julgamento de um atentado à bomba que aconteceu em 2005 contra o então primeiro-ministro lá do Líbano, o senhor Rafik al-Hariri, meu Deus, né? Mas enfim, ele foi morto, né? Há 15 anos, né? 15 anos, isso, há 15 anos atrás, e o pessoal que matou ele tinha, assim, digamos, um vínculo com o Hezbollah. Aí aquela coisa, o Hezbollah, sexta-feira, certamente, a gente tem praticamente certeza, ia ser condenado nesse processo especial, onde se averigua quem matou o primeiro-ministro, ou melhor, a autoria, né, do assassinato do primeiro-ministro al-Hariri, né? E o que aconteceu? A bomba
A bomba não, gente, estou entrando na do Trump. Acabou que, graças a isso, foi remarcado para 18 de agosto, tá? É claro que o processo está correndo à revelia, porque a galera do Hezbollah que matou o cara, o ministro, simplesmente está por aí, né? O processo está correndo à revelia. Mas, assim, para o Hezbollah, não deixou de ser interessante, né? A destruição desse depósito. Porque vocês acham que tão cedo vai ter realmente esse julgamento? Então, assim, foi muita coincidência esse depósito ser destruído, né? Justamente na semana em que o Hezbollah ia ser comprovada a ligação do Hezbollah com o assassinato do primeiro-ministro, que até hoje é muito respeitado lá no Líbano, né? Enfim, mas a gente nunca sabe. Aliás, o ex-primeiro-ministro que teve que renunciar recentemente, porque o povo está contra todo mundo, o povo está contra todo mundo, e principalmente contra o Hezbollah. Ponto! Até os xiitas não aguentam mais o Hezbollah. E estão saindo das ruas para reclamar de todo mundo. Eles querem todo mundo fora do poder. Todas essas elites que destruíram o país. Mas aí teve o ex-ministro que foi hoje lá no meio dos escombros fazer politicalha e o povo expulsou ele, porque o povo não quer saber de político nenhum, está muito indignado, né? Muito, muito indignado. Mas, ai, gente, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma live para amanhã, porque aí amanhã eu vou falar de quanto vai custar para reconstruir Beirute, aí a gente vai falar dos 300 mil que perderam as suas casas, são 300 mil que foram desalojados. Aí vamos usar, para terminar a live, porque a gente seria muita coisa, ainda tem muita coisa para passar. Eu falo demais, né? Eu tenho esse detalhe, eu tenho esse mal, eu peço perdão a vocês, mas para terminar a live, eu prometo que eu falo demais. Que a gente precisa deixar claro. Vamos usar aqui, assim, eu sou péssima em matemática, mas vamos fazer umas continhas aqui? Vamos fazer? Segundo alguns jornalistas, a zona que foi atingida por essa destruição, por essa explosão que destruiu metade de Beirute, aquela metade de Beirute significa mais ou menos quase 800 mil libaneses. Né? Quase 800 mil. E 300 mil estão desabrigados. Isso todos os jornais estão falando. 300 mil. Aí, meu amado, você acredita que assim, são só 4 mil de feridos e são só 135? Vocês acham, gente? Foram os que desapareceram com a explosão, que a gente sabe que isso aconteceu. Então, assim, desculpa, mas para você que está assistindo Ecoando aqui há mais de uma hora, eu tenho que ser honesta e dizer, essa desgraça promovida pelo terror do Hezbollah, porque o Hezbollah tem culpa ou direta ou indireta, porque na pior das hipóteses, se fosse, não melhor, na melhor das hipóteses para o Hezbollah, se fosse realmente depósito lá com aqueles produtos e explodiu, ele não podia manter em zona residencial, zona portuária, junto com toda a estrutura que traz alimento para o país, que depende de toda a importação de alimento, de remédio. O Líbano está afundado numa crise por causa do coronavírus também. Mais de 1.500 médicos e enfermeiros foram agora, tem uma semana, demitidos lá no Líbano. O setor de saúde já estava um lixo. Então, preste atenção, se o Líbano, né, o Hezbollah, que administrava aquilo ali, né, oficiosamente, se ele manteve aqueles produtos ali num local que não poderia, é ilegal. É ilegal. Isso seria, como disse o José Roitberg, seria sim um crime de guerra, porque manteve todo um aparato de explosivo para a questão bélica, porque isso é material de guerra, né? Em zona residencial. E, para vocês terem uma noção, hoje eu vi, foi árabe denunciando, jornal árabe denunciando,
tem quilômetros de extensão de combustível que passa debaixo das casinhas lá no Líbano. Deixa eu repetir. Eles fizeram em zonas residenciais depósitos, assim, depósitos, sabe? Debaixo das casinhas, né? Como o Hamas fez lá, não em relação a combustível, mas em relação a guardar material bélico. Gente, quilômetros lá. Se ocorrer uma explosão, casas e prédios podem ir para. Vocês têm noção do que o Hezbollah significa para o Líbano? Significa para todos aqueles que trabalham a temática de direitos humanos? Então, isso eu estou trazendo só para vocês terem uma noção de como a situação é muito séria, muito, muito séria. Então, aí a gente pensa, 300 mil desabrigados e só 135 mortos? Vocês acham que as dezenas de prédios que foram ao chão, casas, vocês acham... Gente, pelo amor de Deus, só a cratera que abriu 200 metros de profundidade e que o mar engoliu aquilo. Vocês têm noção de quantos corpos? Outro detalhe, eu vi, ninguém me contou, que eram milhares, posso repetir? Milhares de trabalhadores que trabalhavam ali naquela zona portuária. Milhares! E aí você vê a imprensa e acredita que são 135 mortos, são milhares, mas você nunca vai saber. E o que mais dói é saber que os libaneses estão nas mãos do Hezbollah. O mundo vai ter que ajudar, vai ter que levar socorro, e amanhã eu vou continuar a live, porque senão, gente, vai ficar complicado. E por que eu estou dizendo que vai ter que levar socorro? Só que, como alguns árabes falam, tem que levar socorro em loco. Não pode botar dinheiro na mão desses corruptos, safados, genocidas, tanto maronitas, sunitas, xiitas e do raio A4. Toda a elite de comando, de poder político e da administração pública no Líbano, toda ela é corrupta, independente de religião, todos não prestam. Então, o que o Ocidente deveria fazer é enviar recurso, mas para ser utilizado diretamente para a população, porque se passar na mão desses canalhas, eles simplesmente vão fazer o que estão fazendo até agora. Líbano está na miséria. Mas você que crê em Deus, peça a Deus pelo Líbano. E eu quero... vou ver se amanhã eu faço outra live, se vocês quiserem. Fazer igual esse pessoal. Se vocês derem 10 likes, 20 likes, eu faço outra live. Mas a situação é muito séria. E amanhã eu quero trazer outras informações mostrando, através da ótica árabe, o que eu descobri na imprensa árabe, o perigo que o Hezbollah e toda essa elite de poder, né, essa elite que está no poder do Líbano, representa para aquele país. Coisas que vocês vão ficar assustados. Então amanhã eu vou fazer... É quinta-feira, mas vocês me amam, eu amo vocês. Aí a gente faz live, se vê aqui, fica tudo certo, tá bom? Então, mais uma vez, meus pêsames, meus sentimentos para possíveis descendentes de libaneses que podem, de repente, terem perdido seus parentes. A esses que perderam esses empresários que perderam as suas empresas junto ao porto, foram também vários, sabe? A todo esse povo libanês que está sofrendo nas mãos de Hezbollah, nas mãos da Rússia, né? Nas mãos da Arábia Saudita, dos Estados Unidos também, dessa galera toda. Não tem inocente. Não tem inocente, tá? Nessa tragédia, não tem inocente. Eu espero que o Ocidente socorra o povo do Líbano. E eu espero que a galera que está aqui, os libaneses que estão aqui, também ajudem, tá? Ajudem os seus irmãos. Levem apoio financeiro para os seus irmãos lá no Líbano, porque a situação é muito grave, tá? É isso que dá, gente. Então, fico por aqui e amanhã estaremos de volta. Se você apoia o nosso trabalho, não esqueça, nós temos a nossa conta, tem que pagar o contador essa semana já, o contador. Para quem puder ajudar a ONG Ecoando a Voz dos Mártires, nós temos conta no Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. Tá? Vai estar aqui no link, assim como vários links onde eu tive informação, não todos, porque foi muita coisa, né? Mas os principais eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? E amanhã eu estou de volta. Beijo grande e uma excelente noite para todos vocês.